É isso aí, pessoal. Vamos para o nosso primeiro encontro, nossa primeira aula aí, seguindo o conteúdo do edital para ICMS Goiás aqui no setor EAD. Bom, você já me conhece, eu sou o professor Roberto Andrade e nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou colocar a questão na tela para vocês. Vocês também terão acesso a essas questões em um PDF que certamente o curso vai disponibilizar para vocês, tá? E nesse PDF vai vir o gabarito simples e aqui nas aulas vocês terão o gabarito comentado. Bacana? Então nossa primeira questão já está na tela. Vamos lá? Ela diz o seguinte: no que se refere aos computadores, há duas categorias básicas de memórias, não voláteis e voláteis. As memórias não voláteis caracterizam-se por... Bom, então vamos entender um pouquinho, né? Quando eu falo sobre memória do computador, eu comparo com a nossa memória, o nosso cérebro, tá? Se você parar para pensar, nós temos dois tipos de memórias principais no nosso cérebro, não é verdade? Por exemplo, se eu te perguntar assim, o que você comeu no jantar da segunda-feira retrasada? Você dificilmente vai lembrar, a não ser que você siga uma dieta rigorosa, específica, ou se foi algum dia especial, aniversário, um jantar. Fora isso, acho pouco provável que qualquer pessoa em condições mentais normais venha lembrar o que comeu na segunda-feira da semana retrasada. Então essa memória é a memória de trabalho, é ela que se apaga. Quando a gente dorme e acorda, essa informação é desnecessária, os nossos neurônios descartam essa informação, ok? A não ser que tenha sido algo importante ou diferenciado. Aí essa informação vai ser armazenada. Agora, uma outra memória que nós temos. Você lembra do seu primeiro beijo? Você pode não lembrar a última pessoa que você beijou, né? Mas o seu primeiro beijo certamente você lembra. E com certeza o seu primeiro beijo foi muito antes da segunda-feira retrasada. E como é que você guardou isso então? Porque isso teve importância para você, tá? Então notem que a ideia no computador é a mesma. Existem memórias de trabalho, que elas só funcionam enquanto tem energia, são as chamadas memórias voláteis, tá? Memórias voláteis, volatilidade é uma característica da química. Volátil é uma substância que evapora com facilidade, né? Assim como o éter, assim como a acetona. Então a ideia da informática em pegar emprestado esse tema, esse conceito é o seguinte: memória volátil é aquela que só funciona na presença de energia. E são elas: memória RAM, tá? Aquela ligada a desempenho do computador, memória cache, aquela que serve de ponte entre o processador e a memória RAM, e os registradores, que são aquelas pequenas memórias, também chamadas de acumuladores, que ficam no núcleo do processador e auxiliam lá nas funções de cálculo, na interpretação dos cálculos lá. Então essas três são as voláteis, tá? E as memórias não voláteis, nós chamamos em prova também de dispositivos de armazenamento, ou também memórias de massa, ou memórias auxiliares, tá? Então esses são os nomes para as memórias não voláteis. Memórias não voláteis são aquelas que não perdem os dados na ausência de energia. Traduzindo, desligou o computador, seus dados permanecerão lá, tá? E dentro das memórias não voláteis, nós temos três principais categorias. As memórias magnéticas, por exemplo, o HD, o antigo disquete, aquela sua fita de vídeo, lembra? Meus 15 anos, lembra daquela fita de vídeo que você tem? Quem é moça aí, tá me assistindo aí, certamente tem essa fita, né? Então, memórias magnéticas são essas. Temos as memórias ópticas, óptico vem de luz. Então, são aquelas que utilizam laser, né? CD, DVD, o Blu-ray. E temos as memórias flash, também chamadas de eletrônicas, que são o cartão de memória, os discos SSD, que mais? Os pendrives. Essas são as memórias aí secundárias, auxiliares ou de massa, que são as não voláteis, legal? Então, com base nessa mini teoria, vamos agora resolver as questões, né? Ele fala o seguinte, que memória não volátil caracteriza-se por perder os dados gravados ao cessar a alimentação elétrica. Não, isso é mentira. Isso é característica das nossas memórias voláteis. Ele quer as não voláteis, tá? Então a letra A está fora. B, permitir que os dados sejam gravados uma única vez. Essa é a questão. A banca deu essa como certa. Aqui, ó, vou até marcar e vou, quando pressionar aqui, ó, vai mudar a cor. Porém, a banca deu mole. A banca deu mole e caberia um recurso aqui maravilhoso, tá? Porque, repare, a memória
que só pode ser gravado uma única vez é a chamada memória PROM, tá? Memória PROM é a memória ROM ainda quando ela é virgem. Memória ROM, se você não sabe, é aquela que quando a gente liga o computador, ela faz testes de hardware. Como assim, professor? Você já ligou o computador e viu uma tela preta? Passa um númerozinho rápido assim, aí dá o número em kilobytes, depois aparece uma tabela rápida. PCI controller ok, PCI adapter ok, PCI, e vai embora e entra o Windows. Já viram isso? Esse comecinho nessa tela preta, as pessoas pensam que é o DOS, o MS-DOS. Não, nada a ver, o DOS já morreu há muito tempo. Na verdade, essa tela preta, começando a trabalhar antes do Windows, que dura segundos, isso aí são pequenos, são alguns segundos. Isso é a memória ROM trabalhando. Memória ROM é uma memória primária. O que é isso? Memória de uso do computador, mas ela não é volátil, porque ela já vem gravada de fábrica. Ela já vem inserida, ela é um microchip gravado de fábrica. Gravado com o que, professor? Gravado com programas para fazer testes de hardware. Quando você vai viajar com o seu carro, antes de pegar a estrada, você faz alguns testes nos equipamentos, não faz? Você verifica os freios, você verifica a água, né, do limpador de para-brisa, você verifica o step se está calibrado, não é isso? Então reparem que a mesma coisa acontece com o computador. Quando você liga o seu computador, alguém chega na frente e faz os testes de hardware. Se tudo estiver ok, passa o comando para o Windows, que é um software, ou passa o comando para o Linux, que também é um software. Então entendeu isso aí? Compete à memória ROM fazer os testes de hardware iniciais para que você possa ter certeza de que o Windows não vai encontrar nenhum problema no hardware. Tanto é que às vezes dá problema, não dá? Você liga o computador, dá aquela tela preta e você escuta pip, 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 pip. O que é isso? Esses bips, né? Na verdade, os bips são diagnósticos. A quantidade de bips informa onde está o problema. Por isso você chama o técnico na sua casa e ele fala assim, pode ligar o computador aí, por favor. Aí ele escuta o barulho e fala, pode desligar, já sei o que é. Aí você, nossa, esse cara é místico. Não, ele decorou os bips. Então, por exemplo, 3 bips é problema na memória RAM, 8 bips é problema na placa de vídeo, e assim sucessivamente. Então ele já vai encontrar de acordo com o diagnóstico. Quem faz esse diagnóstico? Memória ROM. Só que a memória ROM ela é um microchip gravado de fábrica. Quando você grava, só pode gravar uma única vez, tá? Ele não é volátil, quer dizer, ele não perde os dados, mas quando ele vem virgem da fábrica, ele é uma memória PROM, tá? Esse PROM, esse P é de programável, é a ROM programável. Então gravou uma única vez, vira uma memória ROM, que do inglês, o acrônimo aí é Read Only Memory, memória somente de leitura. Se é somente leitura, você, o usuário, não vai gravar nada. Só que onde a banca deu mole? A memória ROM, ela tem subtipos que podem ser regravados. Nós temos a memória EPROM, tá? Que inclusive é feito o apagamento e a gravação dos dados por luz ultravioleta. Ela tem um no chip dela tem um vidrinho assim, tá? Inclusive eu posso colocar para vocês uma apostila que até tem essa foto para que vocês possam ver. Tem a EEPROM, que é aquela que nós usamos nos carros, né? Quando você leva o carro hoje na oficina, ninguém sai desmontando peça, né? Ninguém sai desmontando o carro. O cara conecta um cabo lá na porta USB do seu carro e ele lê os dados. Esse chip que tem os dados é a memória EEPROM, tá? Ela é eletricamente programável. Bacana? E nós temos a Flash ROM, tá? Flash ROM é outra variação também, que inclusive é a que deriva aí para os pendrives, cartões de memória. Então notem que a banca deu mole nisso, né? Que memórias não voláteis não são caracterizadas principalmente por ter os dados gravados uma única vez. Isso que ela deu como certo, cabe recurso, tá? Então vamos encontrar qual seria a resposta certa, se houver, né? Oferecer acesso randômico aos dados gravados. Não, acesso randômico é memória RAM. Random Access Memory, memória de acesso randômico. Randômico significa aleatório, tá? Acessar os dados gravados de forma estática ou dinâmica, também não. Aceitar que os dados gravados sejam apagados e alterados, quer dizer, eu posso gravar, apagar, alterar. Essa é a principal característica de uma memória não volátil, tá? Então a resposta certa, segundo a minha humilde interpretação, seria a letra E, de escalopinho ao molho madeira. A letra B, de bobó de camarão, que a banca deu como certa, não valeu de nada. Bacana? Então vamos para a nossa próxima questão. Está na tela já aí.
Considere os seguintes componentes de hardware. Aí você olhou para isso e falou assim, professor, meu Deus, como é que eu sei quem é quem aí? Vamos devagar que eu vou te ensinar os macetinhos, vamos lá. Então olha só, vou pegar aqui a nossa canetinha, já está na mão. Ó, Kingston HyperX Savage 240 GB. Ó, então presta bem atenção aí, ó, 240 GB. Deixa eu te explicar um macete. Quando a gente está enviando e recebendo dados, taxa de transmissão de dados, velocidade do download, velocidade da conexão aí da internet na sua casa, quando a gente está enviando e recebendo dados, nós vamos usar bits, geralmente bits por segundo. Então, por exemplo, quando você fala assim, ah, professor, aqui em casa eu tenho 15 megabytes de velocidade de conexão. Não, você não tem 15 megabytes, você tem 15 megabits por segundo, tá? Então, transmissão de dados, convencionamos tratar a unidade de medida em bits por segundo. E armazenamento, quando você estiver guardando coisas, né, tá armazenando coisas lá no seu disco rígido, no seu pendrive, nós vamos medir em byte. Então, reparou aqui, ó, bits, sempre um B minúsculo, e byte, sempre um B maiúsculo. Então aqui, ó, se trata de um dispositivo de armazenamento. Como é que o senhor sabe? Porque ele tem 240 gigabytes. Tá vendo? Ó? E ele é conectado a um barramento SATA, Serial ATA. Barramento é um conjunto de circuitos, trilhas, conectores que permitem a comunicação entre os dispositivos e a placa-mãe. Então o SATA é um barramento onde conectamos, geralmente, disco rígido, discos SSD, tá? Então é um dispositivo para ligar DVD, CD. Antigamente, nós tínhamos o IDE, tá? O IDE ficou obsoleto, quem veio a substituir é o SATA. E aqui, ó, é a velocidade de transmissão de dados, ó, 6 gigabits por segundo. Então, esse dispositivo troca dados através dessa porta SATA em 6 gigabits por segundo. Então, eu posso concluir o que aqui? Que isso aqui é um dispositivo de armazenamento. É um HD? É um SSD? Ó, ele não me dá aqui a velocidade de rotação. O que é isso? Geralmente, quando é disco rígido, vem assim, 7.500 RPM, rotações por minuto. Então, se não tem essa informação de rotações por minuto, eu posso concluir que esse item 1 aqui é um SSD. Aí você vai perguntar, professor, o que é SSD? SSD é o Solid State Drive. O que é isso? É o disco de estado sólido, né? Solid State Disk ou Solid State Drive. O que é isso? Pensa no seguinte, os fabricantes de dispositivos de armazenamento já estão fazendo pendrives com 1 tera, 2 terabytes. Peraí, então por que não pegar o microchip que a gente usa no pendrive, coloca tudo isso numa plaquinha para substituir o HD? Não seria bacana isso? Exatamente. O SSD é feito com a mesma tecnologia que faz o pendrive, que faz o cartão de memória, e ele é o substituto do HD, tá? Bom, ele é mais leve, ele é mais resistente do que o HD, porque o HD é um dispositivo, o disco rígido, né, o HD, é um dispositivo eletromecânico. Então, qualquer queda, qualquer pancada, movimento excessivo, ele pode se danificar. O SSD, não, é feito igual o pendrive. Pega um pendrive e um HD, larga os dois assim, ó, para ver o que acontece, né? O que vai acontecer? O HD vai quebrar no chão, o SSD não vai acontecer nada, é igual um pendrive, né? Igual a mesma coisa que o pendrive. Então notem que o SSD é o substituto do HD. Ele é mais leve em termos de peso, ele é mais resistente, ele é mais rápido, tá? Do que o HD. Inclusive, lá no meu canal, no YouTube, joga lá assim, ó, Informática Sem Medo com Roberto Andrade. Lá tem um vídeo em que eu mostro as diferenças entre o HD e o SSD e ainda resolvo uma questão também sobre isso, tá? Tem as diferenças lá passo a passo, o que um difere do outro, o que um é melhor que o outro, tá? Bacana, então já sei que esse é um SSD. NVIDIA GeForce, ó, NVIDIA, isso aqui é marca de placa de vídeo, tá? Para quem joga, já eliminou essa questão aqui bem fácil, né? Esse é o modelo, então, da placa de vídeo. Depois aqui embaixo, ó, Seagate,
Barracuda, isso é um modelo 2 terabytes. Opa, dispositivo de armazenamento. É HD ou é SSD? Olha aqui, ó, rotações por minuto. Então já sei que é um HD, tá? Então aqui em cima é placa de vídeo, ok. E aqui é um HD, tá? Pode ser HD ou HDD, é a mesma coisa, tá? Bom, velocidade de transmissão, ele liga na SATA, no barramento SATA, e ó, transmissão dele de dados, ó, 6 gigabits por segundo. O que mais aqui, ó? 4 GB, opa, é armazenamento também. Ó, CZ DDR2, ó, já sei que isso aqui é uma memória RAM. Como é que o senhor sabe, professor? Primeiro, é o seguinte, lembre-se que memória RAM, ela é volátil, então é armazenamento aqui gigabyte? É, mas é armazenamento volátil. Quando você desligar, os dados serão perdidos, né? Mas DDR2 é uma especificidade de RAM. A memória RAM, ela tem alguns subtipos, tá? Deixa eu desenhar para vocês aqui, ó. A memória RAM, ela tem um subtipo chamado SRAM, que é a RAM estática, é usada para fazer memória cache. Ela tem a DRAM, que é a que nós compramos nos nossos computadores, né? E ela tem esses subtipos, DDR2, Dual Data Rate, né? Taxa dual de transmissão de dados. DDR2, DDR3, DDR4, então por isso que eu sei que está falando de uma memória RAM. E tem um outro subtipo aqui que é a VRAM, que é a memória RAM que vem nas placas de vídeo. Essa placa de vídeo aqui, por exemplo, é uma placa de alto desempenho. Então ela já vem com memória RAM de vídeo para ela. Por que isso, professor? Pensa no seguinte, você tem um churrasco para ir, churrascão, regado, só que você nem tomou café da manhã, para já chegar na hora do almoço lá destruindo tudo. Só que quando você chegou, nossa, que tristeza, estava mal servido pra caramba. Só tinha pãozinho de alho, picanha que é bom, ninguém passava na sua mesa. Então repare, a mesma coisa acontece com a placa de vídeo on-board. A placa de vídeo on-board, ela fica pegando memória RAM na placa-mãe. Então ela fica mendigando, fica pegando só pãozinho com alho, entendeu? Agora, próximo ano, quando você for chamado para esse churrasco de novo do seu amigo, o que vai acontecer? Você já vai levar o quê? A sua marmitinha, né? Já vai com a barriguinha cheia. É a mesma coisa que acontece com a placa de vídeo, que é off-board. O que é isso? Ela é instalada e ela já apresenta de fábrica a memória VRAM para não ficar dependendo da memória RAM disponível na placa-mãe. Por isso ela tem um desempenho superior, tá? Bacana? Aqui é a frequência dela, né? E são 4 pentes de memória de 1 GB, tá? XFX Pro Series 1000 watts, ó, isso aqui é a fonte. A fonte, ela é uma espécie de uma central elétrica do teu computador. É o seguinte, da rua chega lá o cabo do computador, né? 110 volts, 220 volts, não é? Só que dentro do computador, alguns dispositivos não podem receber essa voltagem, senão eles queimam. Então existe uma coisa chamada fonte. A fonte é uma caixinha que fica dentro do computador. No notebook ela é externa, né? Você vê aquele cabozinho com aquela caixinha. No computador de mesa, no desktop, ela é interna. E essa caixinha, ela divide a voltagem em voltagens menores. 5 volts para o HD, 12 volts para tal dispositivo na placa-mãe, entendeu? Então ela separa. É como se fosse um transformador. Ela vai pegar os 110 ou 220 e vai transformar em voltagens menores para atender aí a sua demanda do seu computador, tá? Então com isso, ó, se você olhar aqui as alternativas de trás para frente, né, você já mata a charada lá. Fonte de energia, só tem uma na última opção, que é a letra B de bola, tá vendo aí, ó? Então, resposta aí B de bola. SSD, o segundo placa de vídeo, terceiro HD, memória RAM e fonte de energia. Bacana? Show de bola, vamos para a nossa questão de número 3. Nos computadores de uma organização, percebeu-se que a inicialização do Windows está muito lenta. Notou-se que cada computador leva em média 2,5 minutos na inicialização. Para resolver o problema, a equipe de TI resolveu colocar 2 unidades de armazenamento em cada computador. Uma unidade C
que usa memória flash de 120, ó, memória flash, quem é? Já sabe que é o SSD, tá vendo? De 120 GB, tá vendo? Lembra que eu falei que o SSD ele é o quê? Mais rápido, mais leve, mais resistente a impactos, quedas e saculejadas. Não esquece de ver o vídeo lá no meu canal no YouTube, lá no Informática Sem Medo, com Roberto Andrade. Joga no YouTube que tem esse vídeo lá. Se a coordenação permitir, eu até coloco o vídeo para vocês também aí na pasta dos alunos aí para que vocês possam assistir, tá? É só falar que a coordenação pede que eu disponibilizo para eles aí. Bacana apenas para o Windows. Por quê? Carregar o sistema operacional num dispositivo que é mais rápido, isso é vantajoso. Por quê? Porque o sistema ele vai levantar mais rápido, vai fazer o chamado boot. Boot ou bootstrap, que é o carregamento do sistema operacional, tá? E uma unidade de disco D com 2 terabytes, ó, tá vendo? 2 tera para armazenar arquivos e softwares que não necessitam de grande rapidez de inicialização. Após essa mudança, o Windows começou a inicializar cerca de 10 vezes mais rápido. Com base nessas informações, as unidades C e D são respectivamente. Lá no vídeo, inclusive, eu tenho um teste que eu mostro isso, né? Você tem 2 computadores, 2 notebooks iguais, um com SSD e outro com HD. Aí ligam-se os dois ao mesmo tempo. Vocês vão notar que com SSD demora 30 segundos para inicializar o sistema. E já com HD demora 1 minuto e meio, mais ou menos, tá? Então, reparou? Memória flash aqui foi a dica, tá? Lembra disso. Quando eu falei memórias para vocês, memórias secundárias, né? Que são dispositivos de armazenamento, lembra dos 3 tipos, ó. As memórias magnéticas, HD, disquete, memórias ópticas, quem são? CD, DVD, Blu-ray e memórias flash, tá? Ou chamadas de eletrônicas, que são quem? Cartão de memória, pendrive, que mais? Os discos SSD, pegou? Então lembra disso aí, tá? Então a resposta só pode ser o quê? HD e SSD, né? Então a resposta aí, letra C. Bacana? Show de bola? Então vamos para a nossa próxima questão. Um computador, aí ele pede para analisar aí, vamos ver quem é quem. Com o sistema operacional de 64 bits, é capaz de reconhecer uma quantidade maior de memória RAM do que um de 32 bits, o qual suporta o máximo de 32 GB de RAM. Vamos devagar com o Andor, vamos entender isso aí, né? Presta bem atenção, quando falamos de processadores de 64 bits, 32 bits, isso tem a ver com a arquitetura do processador, né? No estudo das arquiteturas tem várias coisas que podem ser comentadas. A arquitetura RISC, a arquitetura CISC, né? Nós vamos ver questões sobre isso e nós vamos falar disso aí. Mas aqui ele está dizendo a quantidade de bits. Olha só, um processador de 32 bits, pensa nele como uma pessoa que tem 32 bocas. Pegou? Então ele tem uma capacidade de falar bastante, né? Imagina uma pessoa agora com 64 bocas. É um processador de 64 bits. Os processadores de 32 bits, eles só suportam até 4 GB de memória RAM, tá? Os de 64 bits, 128 GB de memória RAM. Então o que acontece? Essa limitação, ela se dá pela arquitetura do processador. Então presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando você compra um processador de 32 bits, você só vai poder rodar programas e o próprio sistema operacional de 32 bits. Tudo vai ter que ser voltado para essa arquitetura e vai suportar no máximo 4 GB de memória RAM. Então você já percebeu que mesmo que compre uma máquina novinha, 0 bala, essa máquina, se for processador de 32 bits, já é um computador ultrapassado, mesmo que novinho, né? Porque 4 GB é uma limitação muito baixa. Quando o Windows começar a precisar evoluir, fazer alguma atualização no Windows, ele vai se tornar muito lento. Agora, os processadores de 64 bits suportam, além de uma quantidade superior de memória RAM, eles suportam tanto programas e o sistema operacional de 64 quanto de 32. Adotamos aqui, para facilitar a sua memorização, aquela regra do direito administrativo. Quem pode mais, pode menos, não é verdade? Então o processador de 64,
pode rodar programas de 64 e 32. Já o de 32 só roda 32, tá? Então presta bem atenção. Como é que eu vejo isso no meu computador, professor? Vamos lá. Quando você abre aqui, por exemplo, o seu explorador de arquivos, né? Vai lá em computador, botão direito, propriedades. Tá vendo aí, ó? Ele vai te mostrar, ó, qual é o processador. É um Intel Core i7, no caso aqui da minha máquina, né, que a gente está gravando a aula. Aqui o clock dele, ó, a velocidade de trabalho dele, o clock, a frequência de operação. Quantidade de memória RAM, 8 GB. Tá vendo? Ó, sistema operacional, 64 bits. Então eu sei que eu estou rodando aqui, como é um processador i7, eu estou rodando um processador de 64 bits, até porque a quantidade de RAM é superior, tá vendo? Ó, senão eu teria estacionado em 4 GB, né, se fosse 32. E o sistema também é de 64, tá vendo? Ó? E uma outra coisa que você pode fazer é, dentro da sua unidade C, você pode verificar aqui que você tem 2 pastas arquivos de programa. Quando você tem isso aqui, certamente o seu sistema é de 64. Por quê? Quando você instalar algum programa que seja de 32 bits, ele vai morar nessa pasta aqui. Porque a pasta arquivos de programa x86, esse x86 é a nomenclatura da Intel para os processadores de 32 bits. Então, como o meu processador é de 64, então ele pode mais e pode menos. Tudo que eu instalar de 32 bits vai morar aqui. Tudo que eu instalar de 64 vai morar aqui em cima, tá? Por que isso, professor? É a nomenclatura da Intel. Só alerto o seguinte, cuidado. Ah, porque a arquitetura x86 é superior à arquitetura x64. Não. x86 é de 32 bits, não é superior a x64. Apesar do número ser maior, 86 é maior que 64, não é superior. Cuidado com isso, tá? Pegou isso aí? Bacana? Então, quando ele fala com sistema operacional de 64, é capaz de reconhecer a quantidade maior de memória RAM do que 32. Até aqui tá certo. O qual suporta o máximo de 32. Não, aí tá errado. Ó. Pode riscar, que aí, ó, dançou. B, que consiga reconhecer memória RAM acima de 2 GB tem que necessariamente ser de 64 bits. Não. O de 32 bits suporta até 4 GB, então ele reconhece. A B está fora, pode rabiscar. Com o sistema operacional de 64 bits, pode não inicializar um processador de 64 bits se não houver suporte para o BIOS, que é o Basic Input Output System. O que é isso? É um dos programas que vem dentro da memória ROM. Quando nós comentamos lá na primeira questão, lembra a memória ROM? Que ela faz testes de hardware para verificar se o computador está ok antes de passar o comando para o Windows. BIOS é um desses testes. Tá? O que acontece? Quando você vai comprar memória RAM para o seu computador, você não pode sair botando quanto você quer. É preciso estabelecer uma relação entre o processador que você tem, a arquitetura dele, bem como a quantidade suportada pela placa-mãe. Então, quando você compra um processador e você vai montar um computador, você tem que escolher uma placa-mãe compatível com esse processador. Porque dentro da memória ROM dessa placa-mãe, tem lá o BIOS que será compatível com o processador de 64. Se você pegar um processador de 64, colocar numa placa que não tem o BIOS compatível, ele não vai suportar e não vai rodar o sistema operacional. Então a placa-mãe e o processador precisam ser super compatíveis um com o outro. Pegou isso aí? Bacana? É como comparar o cérebro e o corpo, tá? Então imagina pegar o seu cérebro e colocar no corpo de uma outra pessoa. Você que é homem, colocar no corpo de uma mulher. Você de repente não vai entender como é que você vai fazer xixi, né? Poxa, eu tinha um jeito de fazer, não faço desse jeito mais. Você entende a coisa? Então o processador, ele é específico para um tipo de placa-mãe. Na verdade, existem várias placas-mães para vários processadores, mas você tem que verificar se eles são compatíveis. Então, se não é compatível, não vai carregar o sistema. Então essa é a resposta certa, é a letra C. Pode conferir aí. Letra C, opa, eu passei a tela para cima. Letra C de churrasco, tá? Vamos ver as outras aqui. Com o sistema operacional de 64 bits, vai operar em modo de 64 bits ou de 32 bits, o que é chamado de modo de compatibilidade. Neste caso, todos os drivers do sistema devem ter 32 bits. Não, besteira isso. Repare que o de 64 consegue entender 32, não tem que ter essa questão aí de ser de 32, não, nada a ver. Que consiga trabalhar com processador de 64 bits não aceita drivers e aplicativos de 32. Mentira, claro que aceita, né? Então, olha só. As duas estão justamente tentando inverter aquele papel lá que eu falei para vocês. 64 bits,
aquele papo lá do direito administrativo. Quem pode mais, pode o menos. Ele pode tanto 64 quanto 32. O 32 é que está limitado. Pegou isso aí? Então, resposta certa é letra C de churrasco. Vamos para a nossa próxima questão. As portas físicas de um computador permitem que este seja conectado a diversos dispositivos periféricos e até outros computadores. Vamos só uma observação aqui. Porta física são os barramentos externos, tá? Cuidado com isso. Quando a gente fala de barramentos tem a ver com conectar dispositivo, tá? Então você ligou a impressora na porta USB. Ok, então você conectou a impressora no barramento USB. A porta USB é parte do barramento USB. Quando você conectou, por exemplo, um disco rígido lá dentro do seu computador no barramento SATA. O barramento SATA, aquele conector, o encaixe do SATA, é parte do barramento SATA. Então repare que existem barramentos externos e barramentos internos. Barramentos internos são os que nós precisamos abrir o computador, desmontar a máquina para poder acessar. E o barramento externo são aqueles chamados de portas que nós podemos acessar do lado de fora do gabinete, do lado de fora do seu notebook. Bacana? Só cuidado porque lá na matéria de internet e rede também tem portas. Mas aí são portas lógicas, são caminhos virtuais por onde trafegam os protocolos. Por exemplo, HTTP na porta 80, FTP, portas 21 e 20, que mais? DNS, porta 53. Então lá na frente, nas outras aulas, lá na parte da internet, vocês vão ver um assunto de porta também, mas que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Aqui tem a ver com o Atari. Lembra do Atari? Você que jogava qualquer videogame desse de fita, né? Pode ser, por exemplo, o Atari, o Mega Drive, o Master System, o Nintendo. Lembra que você encaixava a fita lá, num buraquinho? Aquele buraquinho lá que você encaixava, aquilo é o conector do barramento, é o slot, é parte do barramento de conexão. Então quando você enfiava lá, às vezes não funcionava, né, você assoprava, enfiava de novo, o que é isso? Na verdade tinha um mau contato. Soprar nunca resolveu nada, era só tirar e colocar de novo e ele voltava a funcionar. Então aquilo é um barramento, um videogame é um computador. E aquela portinha é um slot do barramento para você encaixar a fita. Legal? Então as portas físicas de um computador permitem que este seja conectado a diversos dispositivos e periféricos até outros computadores. Com respeito a essas portas, escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. A porta USB, Universal Serial Bus, criada pela Intel, serve para conectar periféricos, o que é isso? Dispositivos que são ligados ao computador, que podem transmitir e armazenar dados. Perfeito, isso é verdadeiro, tá? A porta USB tem a vantagem de, além de permitir a conexão de dados, ela ainda alimenta o dispositivo eletricamente, né? Por isso que nós colocamos, às vezes, o celular para carregar, por isso você conecta o pendrive lá e a luzinha pisca, porque não tem pilha no pendrive, né? Então, como é que pode isso? É porque a porta USB, além de permitir a conexão de diversos dispositivos, ela ainda alimenta o dispositivo com eletricidade, tá? Ethernet. Ethernet é um padrão de conexão. Sabe aquele cabinho que a gente utiliza para a rede, que ele tem uma pontazinha de acrílico assim com os dentinhos? Então, esse cabo é chamado de cabo Ethernet, ou também chamado de cabo UTP. Esse conector que vai na pontinha é o chamado RJ45. Parece com o do telefone, só que o do telefone é o RJ11, é menorzinho, o de rede é o RJ45. Esse padrão de cabo, com esse padrão de conector, com a placa de rede, com as velocidades, isso é chamado de padrão Ethernet, tá? Então aquela portinha que tem lá para ligar o cabo de rede é uma porta Ethernet. É um tipo de conexão que funciona apenas, ó, olha a pegadinha aí, ó, apenas na intranet? Não, claro que não, isso é falso, né? É para rede em geral, tá? Internet, intranet, sem problema. Então isso é falso. E é um padrão de comunicação, tá? Inclusive o padrão Ethernet, ele recebe o nome de 802.3, tá? Não tem o Wi-Fi? O Wi-Fi, então, que a gente chama de 802.11, então, isso aqui é um padrão criado pelo I3E, Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Então o Wi-Fi, olha o número dele, 802.11. Olha o Ethernet, 802.3. Olha como ele é antigo, 3 e 11, ó. Tá vendo isso aí? Então são códigos que identificam as tecnologias. Então o padrão Ethernet pode receber esse número na prova, tá? O Wi-Fi, por exemplo, recebe esse aqui. Foi?
HDMI é uma porta utilizada para transmissão digital de áudio e vídeo. Perfeito, a gente usa hoje direto para conectar, né, os nossos aparelhos na televisão. Perfeito. SVGA é um tipo de entrada mais moderna que utiliza sinal digital HD. Não, isso é falso, é analógico, né, mais antigo. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Resposta aí, letra A. Bacana? Com isso nós fechamos aqui o nosso primeiro bloco e no próximo bloco nós continuaremos a resolver questões e comentar passo a passo aí a teoria necessária para o entendimento. Bacana? Um beijo do gordo e te vejo no nosso próximo bloco. Até lá!